Boa noite, pessoal. Eu vou colocar aqui o título da live. Isso. Boa noite, pessoal. Vão dar um tempinho aí pro pessoal entrar. Yolanda já entrou, seja bem-vinda. Boa noite para todo mundo, gente. Obrigada, então, para quem entrou. Obrigada para quem veio participar, para quem veio tirar suas dúvidas. Para quem não me conhece, meu nome é Kênia Chaves, eu sou otorrinolaringologista, então sou médica que trabalha com nariz, ouvido e garganta, mas o que eu mais gosto de trabalhar é realmente essa parte de zumbido e de tontura, ou famosa labirintite. E por causa disso, eu gosto de vir aqui de tempos em tempos conversar com vocês, conversar com meus pacientes, com os meus seguidores e tirar as dúvidas principais dos meus seguidores. Sejam todos muito bem-vindos, o pessoal ainda está entrando. Joia. E aí, hoje o tema é mitos e verdades sobre zumbido. Por quê? Eu vejo no meu consultório todos os dias um monte de dúvidas a respeito de zumbido e um monte de coisas que são verdade e um monte de coisas que não são verdade. Então é importante que a gente esclareça isso para as pessoas, não só para os pacientes que sofrem com zumbido, mas também para os familiares, para os amigos, para quem convive com as pessoas ali que têm zumbido. Só para vocês terem uma ideia, gente, eu separei aqui, já falei isso em outras lives, eu sempre gosto de repetir, porque os números são muito grandes, né? São bem importantes. Eu peguei aqui um artigo do Jornal Brasileiro de Otorrino, publicado em 2015, falando da prevalência de zumbido em São Paulo, ou seja, da quantidade de pessoas que têm zumbido em São Paulo. E, pasmem, 22% da população de São Paulo tem zumbido. É muita coisa, gente, entre um quinto e um quarto das pessoas. Ou seja, é um assunto que a gente precisa falar muito. É um assunto que realmente é muito comum na vida das pessoas. Muitas vezes as pessoas estão sofrendo com isso e não sabem o que fazer. Deixa eu acenar aqui para o pessoal, está entrando agora. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada a todo mundo que está vindo aqui. Então, como eu estava falando, como é um sintoma muito frequente, é muito importante que a gente venha aqui orientar os pacientes e as pessoas, a população em geral, sobre esse assunto. E além disso, já fazendo aí uma meia-culpa como médica, isso foi um assunto muito pouco tratado por muito tempo. Então, muito tempo, muitos médicos ficaram falando: ah, não tem o que fazer, você tem que conviver com esse zumbido. E muitos pacientes acreditaram nisso. E assim ficou por muito tempo. Mas é uma parte da otorrino, uma parte da medicina que está evoluindo bastante nos últimos tempos. E aí, por isso, a gente tem mudado várias crenças antigas aí, e, ao mesmo tempo, vão surgindo outras novidades. E hoje, com a internet, a gente sabe que, às vezes, o que aparece nem sempre é verdade. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas informações que a gente vê. Então, é isso, pessoal. Eu separei, deixa eu ver aqui quantas mitos e verdades entre perguntas de paciente, entre coisas que eu lembrei, entre as caixinhas de perguntas que eu deixei na segunda-feira. Eu separei 16 mitos e verdades. Mas fiquem à vontade para perguntar, só deixar aí nos comentários, que à medida que forem aparecendo, eu vou respondendo. E aí, no final da live também, dou uma olhadinha lá se faltou responder algum, porque às vezes, gente, é difícil dar conta de ver, de falar e de ver isso. E de ver. E de ver os comentários, de responder os comentários ao mesmo tempo. Vamos lá, então.
Bom, pessoal, o primeiro e disparado é o zumbido não tem cura. Digo mais, o zumbido não tem nem tratamento. Já respondendo, isso é um mito, gente. É o que eu falei agora há pouco. Isso, antigamente, existiam poucos tratamentos disponíveis para zumbido, então muita gente acreditava nisso. Até alguns médicos, otorrinos, falavam para os pacientes: não tem cura, não tem o que fazer. Mas hoje a gente tem vários e vários tratamentos disponíveis no mercado. E cada paciente precisa de um tratamento diferente. Então, sim, gente, zumbido sempre tem tratamento, zumbido pode ter cura, sim. Por que eu falo pode ter cura? Na medicina, a medicina não é matemática. 1 mais 1 nem sempre é igual a 2. Então, assim, a gente não pode prometer cura, a gente pode prometer que tem tratamento. E tem paciente que melhora 100%, tem paciente que melhora 90%, tem paciente que melhora 50%, então varia um pouco do organismo. Mas sim, sempre tem tratamento. Essa frase, zumbido não tem cura, é mito, tá? Primeira e mais importante de todas. Aí a segunda, vem junto. Não tem tratamento, eu tenho que me acostumar a viver com o zumbido. Mais uma dos grandes mitos e das crenças antigas que vieram aí. Do mesmos médicos que falavam antigamente que o zumbido não tinha o que fazer com o zumbido, falavam que você tinha que se acostumar com o zumbido. E hoje a gente sabe que a gente não pode deixar o zumbido de lado, no sentido assim. O zumbido, gente, ele afeta o nosso humor, é extremamente importante. O paciente fala que está mais ansioso, ou mais irritado, ou que está brigando demais com as pessoas. Atrapalha o sono, gente que falou que começou com insônia depois de zumbido. Ou que até dorme, mas tem a sensação de que não descansou. E às vezes atrapalha a concentração no dia a dia, quem estuda, atrapalha o rendimento do trabalho. Então, assim, zumbido tem tratamento e zumbido merece ser tratado por causa dessas repercussões todas que a gente tem, que o zumbido tem na vida de quem sofre com ele, né? Terceiro, existe um remédio único que trata todos os zumbidos. Mais um mito, gente. Eu sempre falo aqui que o zumbido, ele tem várias causas. E o tratamento do zumbido, na verdade, ele sempre começa com a investigação das causas do zumbido. E ele pode ser, por exemplo, por causa de perda de audição, por causa de doença de coluna cervical ou de doença dos músculos cervicais, pode ser por doença metabólica, que é o quê? Diabetes, tireoide, pressão descontrolada, pode ser por insônia, pode ser por ansiedade, pode ser por transtorno de pânico, que mais? Pode ser por uso de algumas medicações, ou por infecção, ou por doenças próprias do ouvido, ou perda de audição da idade, também pode acontecer, ou por AVC. Viu, gente? Nessa brincadeira eu listei 14 de uma vez. Então, pensa comigo, vai existir um remédio só que vai tratar isso tudo? Não tem jeito, né? E aí eu já vou passar para uma outra crença, que é o seguinte: eu vou tomar aquele remédio que vende ali na internet, que nem é caro, doutora, porque ele fala que ele melhora todos os tipos de zumbido, que ele tem até comprovação científica. Mais um mito, né, gente? Infelizmente, é uma coisa que a gente vê, que tá aí todo dia, parece propaganda pra gente todo dia, e que eu queria muito que fosse verdade, que existia um remedinho só, que todo mundo que tivesse zumbido tomasse esse remédio, e em 2, 3 dias estava resolvido. Mas o zumbido é um pouquinho mais complicado, no sentido assim, ele é um sintoma, então a gente tem que saber, tem que investigar por que o paciente está com aquela doença. Desculpa, por que ele está com aquele sintoma? Esse sintoma está vindo de qual doença? E depois disso eu consigo fazer o tratamento.
Não tem um remédio único que vai resolver para todo mundo. É como a gente fala assim para febre. A pessoa está com febre. Aí você toma uma dipirona, melhora a febre. Mas a febre vai voltar, se você não souber a causa dela. E febre pode ser o quê? Pode ser, por exemplo, amidalite, que eu vou tratar com antibiótico. Pode ser dengue, que eu vou tratar com o quê? Só dipirona e paracetamol. Pode ser covid. Pode ser febre reumática, por exemplo. Pode ser uma doença autoimune, que eu vou tratar com corticoide. Então, o zumbido é a mesma coisa. Se for diabetes, eu vou tratar com dieta, atividade física e remédio para diabetes. Se for perda de audição, eu vou fazer o aparelho auditivo, vou fazer terapia sonora. Se for alteração de coluna ou muscular, eu vou fazer fisioterapia. Então, gente, realmente, não existe um remédio único para quem tem zumbido e esses remédios que prometem a cura, infelizmente, é mentira. Pelo menos não para todo mundo. Não tem como garantir isso para todo mundo. Então, vamos continuar. Número 4. Ele é sempre causado por doença do ouvido. Mais um mito, gente. Realmente, o zumbido é um sintoma que pode vir do ouvido, de alguma doença do ouvido, como perda de audição da idade, como otosclerose, que são aqueles ossinhos fracos do ouvido, como, por exemplo, quando tem neurite vestibular, que é uma infecção lá dentro do ouvido. Mas nem sempre ele vem só do ouvido. Ele pode vir de doenças de todas as partes do corpo. Igual eu acabei de citar, diabetes, problema de tireoide, AVC, que é derrame, problema de pressão alta, problema da coluna cervical. Então é mito. O zumbido nem sempre é causado por doença do ouvido. Vamos continuar. Número 5. Preciso usar aparelho auditivo para tratar o zumbido. Parcialmente mito. Isso é verdade quando a causa é perda de audição. Aí sim, para a gente tratar a perda de audição, a gente tem que usar o aparelho auditivo. Aliás, perda de audição da idade, a gente trata com aparelho auditivo. Mas tem algumas perdas de audição que a gente trata de outros jeitos. Essa otosclerose mesmo que eu falei, a gente trata com cirurgia, gente. É uma doença dos ossinhos do ouvido que a gente tem que tratar com cirurgia. Otite média crônica, cirurgia, medicação. Então é mito. O tratamento nem sempre envolve aparelho auditivo. Pode ser que precise, mas nem sempre é com aparelho auditivo. Inclusive, não precisa ficar com medo de ir no médico por causa de zumbido, com medo dele te passar aparelho auditivo, não, né, gente? Na verdade, quando um tratamento disponível é o aparelho auditivo, o médico prescreve. Mas quem decide se vai fazer mesmo o tratamento é o paciente, né, gente? Eu costumo falar assim, a gente não manda em nada, não. A gente só sugere. Quem vai fazer não sou eu, não é o médico. Quem vai fazer é o paciente, né? Então, vamos lá. Número 6, o zumbido atrapalha a memória. Muito verdade, gente. Tem muita relação. O zumbido e as áreas de memória estão muito relacionados. Então, por causa disso, muitos pacientes que têm zumbido queixam que não estão bem de memória, estão esquecendo as coisas, estão até com dificuldade de raciocínio. Então, esse é uma verdade. Número 7. O zumbido atrapalha o humor. Verdade, gente. Esse sim é verdade. O zumbido está relacionado com o nosso sistema límbico, que é um dos nossos sistemas envolvidos com as nossas emoções e com o nosso humor. Então, é muito comum, extremamente comum o paciente vir, principalmente aqueles zumbidos mais crônicos, falando que está muito ansioso, ansiedade extremamente importante, como geradora e como agravadora de zumbido, gente. Então, muito comum o paciente falar que está mais ansioso ou que está mais irritado. Irritado também é muito comum. Muito paciente fala que eu brigo por qualquer coisa. Dá até problema, inclusive, na família, no relacionamento, no trabalho, porque eles ficam muito irritadiços, sabe? E, às vezes, alguns pacientes falam também que estão
sem vontade de fazer nada. Eu não quero fazer nada, eu parei a minha vida por causa do zumbido. Então, assim, gente, realmente o zumbido, é verdade, atrapalha o humor. E esse é um dos grandes motivos que a gente realmente tem que tratar o zumbido, para não chegar nesse ponto, para não atrapalhar. Muitas vezes o zumbido está relacionado com quadros de transtorno de humor, transtornos depressivos, transtornos do pânico. E quando a gente trata quando a gente trata o zumbido, a gente trata o transtorno de humor. E quando a gente trata o transtorno de humor, a gente trata o zumbido também. Então, tratando a gente trata tudo, que aí a gente consegue resolver os dois, né? 8. Pode levar ao suicídio. Infelizmente, isso é verdade. É o que eu falei. As coisas são misturadas. Tem paciente com depressão que desenvolve zumbido, tem paciente com zumbido que desenvolve depressão, e quando a gente não trata, a gente sabe que esses quadros podem sim levar a quadros de suicídio. Por isso, mais uma vez, eu reforço aqui a importância de tratar o zumbido. E outra coisa, foi num profissional e ele falou que não tem o que fazer, procure outro, gente. Porque hoje a gente tem diversos tratamentos possíveis para o zumbido. Então, não se contentem com uma opinião de não tem o que fazer. Não se contentem. Hoje a gente tem várias e várias opções de tratamento. Vai ter uma que vai ser boa para o seu caso, tá? Basta ter um profissional especializado na área e basta ter a boa vontade de fazer aquele tratamento e de seguir o tratamento, tá, gente? E evitar esses quadros graves, igual eu falei agora, que ele realmente pode, sim, levar ao suicídio. Número 9. Eu já falei, pulei esse. Pode ser tratado por remédio da internet. Vou repetir porque isso é uma pergunta muito, muito comum no consultório. Doutor, aquele remédio que faz tratamento não, que faz propaganda ali na internet, é verdade que ele trata o zumbido de todo mundo? Não, gente, não é verdade. Porque zumbido é um sintoma. Então, não existe. Zumbido não é uma doença só. Ele é um sintoma que fala de vários e vários tipos de doença. Como eu expliquei aqui mais cedo, ele pode ser, por exemplo, por perda de audição, ele pode ser, por exemplo, por doença da coluna, ele pode ser por depressão e ansiedade, ele pode ser por diabetes, por problema de tireoide. Então, um remédio só não vai conseguir tratar todo tipo de zumbido. Essas medicações que são vendidas na internet, normalmente são uma associação de várias vitaminas e minerais. Em alguns casos, a gente até usa essas vitaminas, esses minerais no tratamento, porque eles são, sim, importantes para o funcionamento do cérebro, para o funcionamento dos neurônios, para o funcionamento do ouvido. Mas é muito simplista achar que isso vai resolver todos os tipos de zumbido. E aí, infelizmente, eu falo, gente, usar essa medicação sem ter passado antes pelo médico, infelizmente, é jogar o dinheiro no lixo. Infelizmente. Sem passar por uma investigação antes, sem saber exatamente qual que é o seu caso, é uma perda de tempo, tá? Então, realmente não indico, tá, gente? Uma coisa vai puxando a outra, né? Aí a número 10 o zumbido é tratado com ginkgo biloba. Essa é uma medicação que foi anos e anos e anos usada, ainda tem algumas pessoas que usam, ainda tem alguns casos que a gente pode usar essa medicação. Mas não é igual o remédio da internet. Não é um remédio que vai resolver todos os casos, tá? Ele é reservado para alguns casos vão ser beneficiados com essa medicação, mas não são todos os casos, tá? Como sempre, precisa ser avaliado, precisa saber a causa do seu zumbido para a gente tratar exatamente. Número 11. Zumbido é igual a labirintite. Essa é uma confusão muito grande que a gente vê, né, gente? E
Até entendo, porque tem alguns casos de várias doenças que tem zumbido e tontura ao mesmo tempo, sabe? Mas na verdade, zumbido que não vem com tontura é muito diferente do zumbido que vem com tontura, tá? Porque o nosso ouvido, ele é dividido em duas áreas. A cóclea, que mexe com a audição, e o labirinto, vamos falar assim, que mexe com o nosso equilíbrio. Uma doença pode atingir as duas partes ao mesmo tempo, ou pode atingir eles separadamente, tá? Então eu posso ter um zumbido, apenas um zumbido, e eu posso ter o zumbido junto com a labirintite, tá? Então, nem todo zumbido é igual a labirintite. Digo mais, hoje a gente vê que a maior parte dos casos de zumbido não tem tontura junto. A maior parte dos casos vem apenas com o zumbido, sem a tontura. Número 12. Gente, eu morro de dó. É uma coisa que os pacientes falam muito. Meu namorado, minha família não acredita nesse zumbido. Eles acham que é frescura. Gente, é igual dor. Não tem como mostrar que o tamanho, não tem como mostrar o sofrimento, não tem como a gente mostrar para a pessoa o que você está sentindo. Mas a gente tem que acreditar, até porque indiretamente a gente consegue ver o sofrimento que o paciente está passando quando ele chega com zumbido, né? Tanto quando ele chega com zumbido agudo, que muda subitamente a vida do paciente, quanto que ele vem com zumbido crônico, que ele já chega assim, sem esperança, sem vontade de fazer grandes tratamentos. Então, gente, se alguém na sua família fala com você que tem zumbido, a gente tem que acreditar, e mais do que isso, a gente tem que ajudar ele, porque às vezes ele já está ali sem esperança nenhuma, e às vezes, na grande maioria das vezes, ele está com um grande sofrimento, tá? Vamos lá. O próximo, número 13, não tem a ver com a alimentação. Muitos pacientes acham estranho quando na consulta eu vou perguntando para eles a alimentação. E eu pergunto mesmo, gente, o que você come da hora que você acorda até a hora que você vai dormir? Porque zumbido tem muita relação com a alimentação, tanto com doenças provindas de alimentação, que é o quê? Diabetes, pressão alta, quanto com alimentação mesmo. Vamos falar assim, às vezes não chega a ser uma doença, às vezes a pessoa não tem um diabetes, mas ela tem um hábito alimentar muito ruim. Por exemplo, quem quase não toma água durante o dia, vai interferir no ouvido, né, gente? Quem come muito doce, não só doce, carboidrato sim do dia inteiro. É pão no almoço, pão no café da manhã, no almoço e na janta, macarrão na janta, batata frita no almoço. Isso entope os nossos ouvidos de glicose e de insulina. E os nossos ouvidos são muito dependentes, são muito sensíveis a variações de açúcar no sangue, tá? E não é só doce, não, gente. É qualquer carboidrato, massas. Pão, bolo, biscoito, batata, macarrão. Isso tudo, excessos alimentares podem ter a ver, sim, com o zumbido. Número 14, pode ser causado por problema dentário. É verdade, gente. E é muito comum, na verdade. Por quê? O bruxismo, o fato de ranger os dentes e o fato de apertar os dentes pode causar inflamação dessa junta aqui, ó, gente, que é essa que abre e fecha a boca. Você coloca aqui o dedo e abre e fecha a boca, você vai sentir esses ossinhos mexendo. Pode gerar uma inflamação dessa junta que é muito perto do ouvido. E aí aumenta a circulação, você sente esse zumbido lá dentro do ouvido. Pode sentir também sensação de ouvido entupido, muitas vezes dor e estalos aqui no ouvido, tá?
Então, realmente é muito comum. Além disso, essa musculatura é muito forte. Então, você pode dar tensão muscular nessa musculatura, pode dar nódulos de tensão, e aí, com isso, causar zumbido lá dentro do ouvido, gente. Então, tanto por alteração da articulação mesmo, quanto alteração da musculatura da mastigação. É verdade, o zumbido pode ser causado por problema dentário. E aí a gente entra na 15ª, que é o quê? Otorrino é o único profissional necessário para tratar o zumbido. Não, gente. Como a gente tem muitas causas envolvidas no tratamento do zumbido, a gente tem que pensar, igual eu acabei de falar. Se for tratamento problema dentário, a gente precisa de um dentista especialista nisso, em gerar um bucomaxilo. Se for, por exemplo, uma doença da alimentação, a gente precisa de um nutricionista. Encaminho muito para nutricionista. Corrigir os hábitos alimentares é extremamente importante, tanto para quem tem só um hábito alimentar ruim, quanto para quem já tem doenças mesmo, diabetes, pressão alta, problemas de tireoide, sobrepeso, obesidade, isso tudo interfere. A gente precisa muito do fonoaudiólogo, é um profissional que a gente trabalha muito perto. Por quê? Tanto para colocar o aparelho de audição, quando é o caso, quanto para fazer os exames auditivos, quanto também para fazer a terapia sonora, quando é o caso também, né, gente? Que mais? Endocrinologista, né, para trabalhar diabetes, colesterol alto, esqueci de falar do colesterol. Diabetes, colesterol alto, doenças da tireoide, que muitas vezes a gente vai diagnosticar nessa fase que os pacientes não têm muito sintoma, que o zumbido às vezes é o único sintoma, tá? Tem alguns casos também que a gente precisa de cardiologista, pode ser arritmia cardíaca, por exemplo, gente, pode ser alteração das carótidas, que são as artérias que levam o sangue para dentro do ouvido. Vamos pensar mais, que mais? Atividade física, né? O educador físico, a gente também precisa, nesses casos de doenças metabólicas. Daqui a pouco eu vou lembrando, gente, mas é muito. Psiquiatra, como que eu estou esquecendo do psiquiatra, dos psicólogos, gente? Os pacientes com transtorno de humor, ou que são causa ou consequência do zumbido, a gente também tem que tratar juntos. Tanto com psicólogo, que são as terapias, quanto com psiquiatra, né? Que são os médicos que vão passar as medicações. Obrigada, Marilene. Número 16. Quem tem zumbido não pode tomar café. Gente, se eu tivesse zumbido, eu morria com essa frase aqui. Porque eu adoro um café. Estou tomando café pelo menos umas 3 vezes por dia. Quanto mais frio, mais eu tomo café. Então, antes, a gente valorizava muito isso. Eu aprendi na residência, por exemplo, que a gente sempre perguntava quanto de café os pacientes tomam, porque a cafeína ela é um estimulante do ouvido, tanto na questão do equilíbrio, quanto na questão da audição e do zumbido. Hoje a gente sabe que essa relação é muito pequena, sabe? Exceto os pacientes que tomam 2 litros de café de manhã, 2 litros à tarde, 2 litros à noite, isso não é uma preocupação nossa. Então, assim, a gente só pede para evitar excessos. Mas sim, quem tem zumbido pode sim tomar seu café normalmente. Não tem problema, tá? Número 17. Zumbido é sempre câncer. Ai, Ellen, obrigada. Um beijo para você. Não, gente. A grande parte dos zumbidos não tem nada a ver com tumor. É claro que é uma coisa que a gente investiga. Então, principalmente quando tem os sinais de alarme. Quais são eles? Quando o zumbido é de um lado só, quando o zumbido ele é pulsátil, fica pulsando lá dentro do ouvido, e quando tem perda de audição de um lado só. Então, esses são os principais. E quando tem sinais neurológicos juntos. Uma parte do rosto não mexe igual a outra, uma parte do corpo não mexe igual a outra. Quando tem uma parte do corpo é mais fraca do que a outra, sabe? Mas assim, a gente pesquisa, mas a minoria dos casos
é por causa de tumor ou por causa de uma doença neurológica. A grande maioria dos casos não tem a ver com nenhum tipo de doença assim, que leva à morte ou que seja grave desse grau, não. Tá bom? Ah, e um que é bem legal da gente falar, gente. A gente sempre precisa tratar o zumbido. Isso é um mito, sabia? Grande parte dos pacientes, é, quando a gente vai perguntar, se a gente perguntar ativamente, assim, você já escutou um barulho alguma vez assim no ouvido? A pessoa fala, já escutei, mas aí passou, nunca mais escutei aquilo ali, não. Esse é um tipo de zumbido que a gente não precisa tratar, que a gente não precisa nem investigar, gente. Aquele zumbido que você tem uma vez ou outra, que some, que não volta mais, a gente não precisa tratar. Outra coisa também, zumbido assim, que o paciente tem só quando ele está num ambiente muito silencioso. Quando a gente está num ambiente muito silencioso, ou acusticamente tratado, aquela cabine que a gente vai fazer a audiometria, a gente escuta alguns sons fisiológicos do nosso corpo, que a gente não está acostumado a escutar. E aí, se você continua lá naquela cabine por mais tempo, você vai parando de escutar aquele ruído, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O zumbido, que é uma vez na vida e outra na morte, o zumbido que não incomoda o paciente, a gente não precisa tratar, tá? A gente trata quando? Quando atrapalha alguma coisa na vida do paciente. Principalmente quando o paciente reclama que não está escutando bem junto, quando ele reclama que o humor está mudando, quando ele reclama que não está conseguindo concentrar, quando ele reclama que não está conseguindo dormir direito, tá? Então, esses são os zumbidos que a gente precisa tratar. O zumbido que não incomoda o paciente, que é muito ocasional, uma vez ou outra, a gente não precisa tratar, tá, gente? Graças a Deus. Que bom, né? E, inclusive, eu preocupo com isso, sempre deixo isso claro, que não. O zumbido ele é um sinal de alarme. Então, o paciente que às vezes vai lá no consultório, olha, eu fiquei sabendo que zumbido é um problema, eu tenho que tratar. Aí eu pergunto, está atrapalhando alguma coisa e tal? A gente faz uma rotina mínima, assim. Vamos ver como é que está a audição, vamos ver como é que está o exame de sangue, vamos ver se tem algum sintoma de alarme. Mas, se não está incomodando o paciente, a gente faz esses exames. Se está tudo certo, a gente não preocupa, tá, gente? A gente não trata. A gente só faz exames, vê que está tudo certo e a gente não precisa tratar. Agora, se está incomodando o paciente, que seja no menor grau, aí a gente começa a tratar. E, inclusive, gente, tem uma live inteirinha de eu falando sobre como tratar o zumbido, né? Dos vários passos do tratamento do zumbido. Então, não vou me alongar nesse assunto, não. Sérgio, um beijo, obrigada pelas indicações, querida. Também sempre te indico. Ai. Bom, pessoal, esses aqui são os que eu tinha, são 18. Eu tinha falado 16, mas deu um pouquinho mais. Deu 18. Então, esses aqui são os que eu mais escuto. Estou olhando aqui, não achei nenhuma dúvida. Então, eu quero me deixar à disposição para esclarecer qualquer dúvida. Só mandar direct para mim, que eu respondo. O WhatsApp do consultório também está lá no link da bio. E, é claro, posto aqui todos os dias conteúdos falando sobre zumbido, sobre labirintite. Então, quem quiser me seguir, eu estou aqui à disposição de vocês. Tá joia? É isso, boa noite. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui agora. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder. Beijinhos, tchau.